Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Eu estou ao vivo falando aqui da empresa, da nossa Jovem Pan News, no momento em que todos nós estamos nos cuidando por conta do coronavírus. Tudo vai devagarinho entrando nos eixos e eu estou de novo aqui falando com vocês, direto aqui da Jovem Pan News, do Grupo GCD. Eu ia comentar essa reforma administrativa que está na mídia hoje e que todo mundo deve saber o que está acontecendo. Não vai acontecer nada de ruim para os funcionários públicos que estão trabalhando atualmente, que são funcionários públicos. Os novos, os que irão entrar no serviço público, eles vão ser atingidos pela reforma administrativa. Assim penso eu. Não sei dizer se vão ser atingidos também os do judiciário e os do legislativo. Quero ver. A impressão que tenho é apenas do executivo. Entretanto, ouvi ainda há pouco uma matéria transmitida aqui sobre empresas de ônibus e me lembrei de alguma coisa que já falei outros dias. Lá por volta de 1970, o empresário Valdemiro Finardi, ele tinha uma empresa de terraplenagem, ele tinha tratores de esteira, scrapers, motoniveladoras, ele fazia arrozeiras por aí, fazia estradas, ele trabalhava com uma empresa de terraplenagem. E ele era bem sucedido, ele tinha resultados operacionais bons. Assim como simples era a sua forma de falar, era simples o seu jeito de negociar. Num determinado clique que ele teve, ele vendeu a empresa e foi ali na Kurt Schroeder S.A., Mercedes-Benz, revendedor, e comprou, não lembro bem, entre 11 e 15 ônibus monobloco Mercedes-Benz. Eles pareciam ser uma limusine. Ônibus cheirando a novo, estofamento, tapete, brilhantes, lindos de ver. E ele comprou esses ônibus em função de uma lei que a Câmara de Vereadores aprovou. Atenção, Câmara de Vereadores de Rio do Sul. E a licença ficou por ser dada. Saiu a lei, o normal era dar a licença para a empresa de ônibus do Valdemiro Finardi passar a funcionar. Como o prefeito não deu a licença, por motivos que a influência que o atual dono da Ônibus Circular Limitada tem, na época era um outro dono, ele tinha o nome Westphalen, e o Valdemiro Finardi ficou com os ônibus estacionados, não podia andar, porque não havia licença, não foram dadas as linhas, os horários para ele fazer a empresa de ônibus dele competir com a atual empresa de ônibus circular limitada. Haveria competição, mais horários, domingos, sábados, de noite, de manhã cedo. A competição que está se estabelecendo no Brasil hoje, ao menos segundo a minha confiança, o meu crédito, segundo o que eu espero, que vai haver no setor de energia, no setor de gás, por conta do que eu espero que os preços do gás, os preços irão cair. Na época era importante que houvesse uma segunda companhia que competisse. Uma empresa ia para lá, outra ia para cá, uma trabalhava de madrugada, outra trabalhava domingo, outra trabalhava sábado. Enfim,
nós teríamos uma competição entre a Ônibus Circular Limitada e a empresa do Valdemiro Finardi, que me parece se chamava Bela Aliança. Não lembro bem. Amigos, para resumir a história e não fazer essa conta de história que pode não agradar a algumas pessoas, eu peço licença para dizer para o futuro prefeito de Rio do Sul e para os futuros vereadores que se eles tiverem um tantinho assim, de cachola, de brio, de respeito ao contribuinte, de compreensão do que é economia liberal, competição. Tem 2 vendedores de leite, um cobra o preço caro pelo leite e o outro mais barato. Você tem a opção de comprar o melhor leite pelo preço mais barato. A competição, em tese, numa economia liberal, é isso. Olha, desde 1970 até hoje, a empresa Ônibus Circular Limitada está trabalhando daquele jeito. Se der prejuízo, é a prefeitura que paga. Se der lucro, o lucro é da companhia. A argumentação de que tem muita gente comprando moto, de que todo mundo quer ter carro, não quer andar de ônibus, etc, etc, etc. O fato é que o Valdemiro Finardi fechou a empresa dele, foi preso. Na época, o delegado de polícia era o Heitor Ché e o comissário era o comissário Pedro Benedetti. Prenderam o Valdemiro Finardi. Levaram para Florianópolis porque ele dizia assim: gente, eu comprei os ônibus com base na lei da Câmara. E o prefeito, o Alfredo Crick, que é amigo do Westphalen aí, a Ônibus Circular Limitada fazia sepultamentos, levava, enchia os ônibus e todo mundo ia no velório de um determinado cidadão de graça no Ônibus Circular Limitada. O prefeito entendeu de não dar a licença para o Valdemiro Finardi trabalhar. Bom, quando o Valdemiro Finardi foi preso, ele foi preso porque houve, na 7 de setembro, uma manifestação, eu não sei se foi uma manifestação artificial ou natural. Os agricultores, estudantes, participantes, comerciários, industriários, passearam silenciosamente, com enxadas nas costas, passando na frente da delegacia de polícia, que hoje já não é mais do mesmo lugar. Fato seguinte, o delegado mandou prender o Valdemiro Finardi. Ele foi à falência, os ônibus já tinham sido pagos a Kurt Schroeder S.A. e até hoje apenas uma empresa de ônibus circular limitada funciona. O monopólio do transporte coletivo é o mesmo monopólio que existe hoje em relação à Petrobras distribuindo gás. O governo federal está acabando com o monopólio da distribuição de gás através de lei. É o que é chamado de quebra do monopólio, né? É uma forma de fazer com que um novo marco regulatório permite que quantas empresas quiserem distribuir gás, podem fazer. E isso vai fazer o preço do gás cair. O botijão de gás, o botijão grande, o botijão pequeno, o preço deve cair, é obrigado a cair. Mas na hora que eu estou falando isso, é muito provável que ninguém esteja acreditando que o preço do gás caia. Porque nós estamos acostumados a essa lenga-lenga da justiça, estamos acostumados a lembrar do fato de que o homem que queria fazer a concorrência em Rio do Sul foi preso pelo delegado de polícia. Havia uma lei da Câmara, o prefeito não deu alvará, porque era assim, ele era assim com o Uniberto Westphalen.
Tudo isso aconteceu. Vai ano, vem ano, e a empresa Ônibus Circular Limitada está nessa boa. Se der lucro, o lucro é dela, se der prejuízo, a mãe prefeitura paga. Os vereadores que se elegerem, prefeitos que se elegerem, além de serem pessoas que não roubem e não deixem roubar, devem ser pessoas que resolvam esse tipo de negócio que dá até um mau cheiro. Como é que pode alguém ir à falência por querer fazer uma economia competitiva? Não tem ônibus porque não tem usuários e não tem usuários porque não tem ônibus. Os vereadores do futuro, se eles forem pessoas corretas, o prefeito e o vice-prefeito do futuro, se forem pessoas corretas, se ganharem a eleição corretamente, eles têm que enfrentar essa realidade. Não sei se haverá alguém que queira competir e quebrar esse monopólio do transporte coletivo em Rio do Sul. O monopólio existe por conta dessa dualidade, né? Não tem usuário porque não tem ônibus e não tem ônibus porque não tem usuário. E daí vem as famosas planilhas do custo operacional. O objetivo de uma outra empresa de transporte coletivo operando junto em Rio do Sul, duas, forçaria a tarifa a baixar. Mas será que as pessoas acreditam que a tarifa vá baixar? Eu acho que muitas pessoas não acreditam, mas a finalidade da competição tem que ser o preço ser competitivo. Se for para ficar igual, as duas combinam o mesmo preço, não adianta ter competição. Nós, na América Latina, ainda não sabemos fazer competição, livre competição. Nós estamos acostumados à estatização de tudo. Então eu estou terminando o comentário dizendo que eu tenho muitas esperanças de que esse marco regulatório do gás vai permitir que a energia ela fique mais barato. Eu li no jornal Diário do Alto Vale que a empresa Bovenal, que está se instalando em Laurentino, ela já está usando ou vai usar o gás, diminuindo o preço do seu produto final, que me parece ser a fabricação de macacos hidráulicos para automóveis, macacos que são exportados para o mundo. O preço vai cair bastante, por conta do gás, que é distribuído através da canalização que está vindo de Blumenau para cá e vai subir a serra, ou já subiu, algo assim. Final. Câmara de Vereadores, prestem atenção vocês que são candidatos. Tem que resolver e fazer este contrato normal. Não deveria valer um aditivo contratual desde 1970. Vem aditivando. O contrato não é renovado. Talvez foi renovado uma vez, a partir dali não se renovou mais, porque a prefeitura tem um débito grande com a empresa de ônibus, por conta dessa regra, né? Se der lucro, o lucro é da empresa, se der prejuízo, quem paga é a prefeitura. A prefeitura é um grande cliente eleitoral da empresa de ônibus. Bem, quero ver o vereador que se eleger, os vereadores que se elegerem, o prefeito e o vice, o que eles vão pensar sobre economia liberal. Não esqueçam que nos Estados Unidos, onde é a pátria da economia liberal, se pagam os maiores salários do mundo, os sindicatos, eles atuam, mas eles não têm a força de 1/10 dos salários dos sindicatos do Brasil. Todo mundo quer fugir para os Estados Unidos para ganhar salários altos, e os Estados Unidos estão fazendo muro para não deixar tantas pessoas irem para lá.
o que é errado. Enfim, a economia americana, ela explode mesmo na crise da pandemia. A competição no transporte coletivo, amigos, vai quebrar essa dualidade. Não tem ônibus porque não tem usuário e não tem usuário porque não tem ônibus. Tem usuário, sim. Tem muita gente que quer ônibus, que anda a pé, que terminam as aulas e não tem ônibus, que quer ir para casa no fim de semana, não pode ir, que quer ir à missa, o culto, não tem ônibus. Sábado, domingo, feriado. É uma coisa que não se concebe um contrato aditivado tantas vezes e a gente não vê nenhuma manchete nos jornais, a gente não vê nenhuma rádio fazer material sobre isso. Essa matéria que saiu hoje aqui na Jovem Pan News é uma exceção. O advogado falou, mas ninguém entrou na história. Eu entendi agora de trocar de assunto na última hora e lembrar aos eleitos do futuro. Gente, é preciso ter respeito com o que é mais fraco, o que não tem automóvel, que não tem moto. Aquele cara que mora lá atrás do morro. Não é que o ônibus vai levar o cidadão sozinho lá atrás do morro, não. É que vai haver uma convenção de horários, né? A empresa A faz horários para o bairro tal, a empresa B faz horários para o outro bairro e assim vai. Segundas, terças e sextas-feiras é um, nos outros dias é outra empresa. Isto é competitividade no transporte coletivo. Isso junto com a obrigatoriedade que não existe, mas há liberalidade nisso. Se as empresas quiserem funcionar de noite, elas podem funcionar, não precisam de alvará para funcionar à noite. Mas qualquer empresa quer trabalhar no domingo, trabalha no domingo. Quer trabalhar bem cedo ou não trabalhar de tarde, pode. Quando há ônibus coletivo, um ônibus limpo, com ar-condicionado, tudo bem feito, de acordo com uma legislação normal, tirando fora esta inconsequente disposição que existe de que se a empresa der lucro, o lucro é da companhia, e se der prejuízo, é um prejuízo da prefeitura, coisa que funciona também em São Paulo, onde o monopólio é uma coisa policialesca. Todos os ônibus praticamente são de 2 donos. Vários nomes de empresas no nome de 2 donos. Isso existe, mas tem que acabar. É essa dificuldade que o governo atual está encontrando. Pensem um pouco nisso. E na hora que for falar com o vereador, na hora que você for dar o seu voto para o vereador, para o prefeito, para o vice, olhe bem, estude bem. Além dele ser uma pessoa que não rouba e não deixa roubar, ele tem que ser uma pessoa que tem um pouco de cabeça. Pensar. Nada de municipalização, de estatização de empresa de ônibus, como é o caso de Rio do Sul, como é o caso de Florianópolis, como provavelmente é o caso de Blumenau. É preciso rever estas coisas com consciência. O futuro prefeito tem que resolver este problema com o apoio dos vereadores. Senão, eu pergunto, para que eleição? Para quê? Convido vocês ao darem o voto, a pensarem com calma, com sinceridade sobre o futuro que nós podemos fazer para quebrar esse monopólio que hoje está em cima dessa dualidade. Não tem ônibus porque não tem usuário e não tem usuário porque não tem ônibus. Eu volto logo mais. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.